Mateus capítulo de número 20, foi o texto que nós lemos. A gente vai trazer aqui uma breve reflexão, não vamos nos alongar com certeza, e falar aqui acerca da graça de Deus. Como é culto de Santa Ceia, nós vamos ter aqui uma lição sobre justiça e graça. Esse contexto de parábola de vinha, aqui a parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus ele era um pregador fantástico, né? Dr. J. Jeremias, que foi um estudioso das parábolas de Jesus, ele disse que nem ainda hoje, no tempo contemporâneo, isso foi o Dr. J. Jeremias que disse, nenhum pregador se equiparou no sentido das parábolas de Cristo. As parábolas de Cristo foram algo fundamental, fizeram parte de um terço dos ensinamentos de Jesus. E Jesus é impressionante como ele usava o cotidiano para falar. E esse contexto aqui, Efraim, é um contexto que todo mundo conhece. Era muito comum na Palestina, principalmente na região que Jesus proferiu essa parábola, trabalhar em vinhas. E é interessante que essa parábola, ela não fala de recompensa. Alguém pode dizer, são 4 espécies de trabalhadores que começaram a trabalhar às 6, às 12, às 3 e às 5 da tarde. E alguém pode pensar que é recompensa. Aqui Jesus está falando de dinheiro, de algo monetário, de como ser um administrador, e não é. O Dr. John MacArthur tem um livro muito interessante chamado As Parábolas de Jesus. E ele vai dizer que essa parábola ela vai falar sobre graça e misericórdia. Ela vai apresentar a graça de Deus. Por quê? Há um contexto muito interessante e está cheio de artigos na internet dizendo que a condenação de Judas foi injusta. Por quê? Porque eles vão fazer um contraste entre Judas e o ladrão da cruz. Eles vão dizer que Judas foi o homem que andou 3 anos e meio com Jesus, viu os milagres, participou do ministério, ele era um homem de confiança por ser o tesoureiro, e até os próprios apóstolos em nenhum momento duvidaram sobre acerca de quem Judas era, né? Porque ele não demonstrou. E eles dizem que Jesus foi injusto porque Judas errou uma única vez, enquanto o ladrão da cruz teve uma vida totalmente errônea, fora do contexto, fazendo todo tipo de atrocidade, e no 48 do segundo tempo, ou no seu último suspiro, ele alcançou a graça salvífica, a graça de Deus, a salvação. Algumas pessoas vão dizer que Cristo, há um contraste, porque Cristo tinha que perdoar Judas. Poxa, como é que a graça de Deus, e Paulo vai responder isso em Romanos capítulo 9, versículo 14, não para não, tecladista. Romanos capítulo 9, versículo 14, ele vai responder, dizendo, seria Deus de alguma forma injusto? E no mesmo capítulo ele responde, de forma alguma. O que a gente precisa entender é que, às vezes, olha isso, às vezes pessoas religiosas, elas catalogam e tomam o lugar de Deus, e elas mesmas decretam quem é que tem que ser salvo, como tem que ser salvo e de que forma pode ser salvo. Como assim? Pessoas religiosas, porque Judas era um religioso, viu? Pessoas religiosas, elas têm um senso crítico de salvação muito grande, e elas tomam o lugar de Deus, e elas olham para a vida das pessoas, e mais precisamente para as obras, e elas dizem assim, fulano está salvo. Olham para o ministério do homem, olha para tudo aquilo que ele fez, e Jesus está mostrando nessa parábola que a graça não é uma troca, que a graça não alcança o homem por recompensa ou por aquilo que ele fez durante o seu ministério. Como assim, pastor? Às vezes as pessoas ficam chateadas quando Deus salva alguém que elas acham que esse alguém não é justo, não é digno de ser salvo. Na cabeça dos religiosos, é injusto Deus condenar Judas por um erro, e é injusto Deus salvar um pecador que nunca foi crente, como se ele soubesse o que é justiça e de que forma a graça de Deus alcança o ser humano. É interessante que esse contexto, ele não nasceu no Novo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo de número 19, Deus respondendo a Moisés após o bezerro de ouro, no capítulo de número 32, ele vai falar para Moisés, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu, em outras palavras, olhe para mim como isso é interessante, eu salvo quem eu quero, eu dou graça para quem eu quero,
Eu uso de misericórdia com quem eu quero. A gente tem que entender um negócio. Presta atenção para mim. Primeiro, quem é digno da graça de Deus? Quem? Ninguém. Spurgeon, vamos pegar alguns nomes aqui de peso. Você pode citar Jonathan Edwards, George Whitefield, William Carey, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, C.S. Lewis. Pega aqui, só cara grande. Wesley. Pega aqui John Bunyan. Pega aqui só um homem monstro. Quem deles foi digno? Quem, por mais santo e por mais brilhante que foi o seu ministério, pôde chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu reivindico, eu mereço ser salvo. Paulo já vai tratar a questão dizendo que diante de Deus, não interessa se tu ganhou 1 milhão de almas ou se tu ganhou uma alma, a graça te alcançou de forma igual. Paulo já vai tratar dizendo que diante de Deus, a jactância do homem, é só você dar uma passada em Romanos 3, versículo 26, que ele vai olhar para o homem e vai dizer: onde é que está, homem, a tua jactância? Porque ele vai explicar que a justiça e a graça de Deus não é troca por obras. Se fosse por isso, o católico estava salvo, porque eles têm as maiores obras de filantropia. Se fosse por obras, se a graça fosse alcançada por algo que... Porque, olha só, nosso contexto ele é assim, eu fico observando, principalmente crente pentecostal que não gosta de estudar. Tem que falar, irmão. Os caras vão para o mato, vão para o monte, vão não sei para onde, passam a vida. E essa frase, Efraim, ela é rica na boca deles, irmão, porque tem que pagar o preço. Bora, irmão, bora, porque o céu, ele é conquistado por esforço de Cristo, infeliz, não deu. Bora, irmão, porque a gente tem que pagar, porque se a gente não pagar o preço, o que é isso? Isso é salvação por obras. É o homem dizendo para Deus assim: Pai, não tem como o Senhor me condenar, porque durante eu viver aqui, olha que coisa linda, quando o Senhor falou para o jovem rico: olha, larga tudo, vende tudo que tu tem, vem e me segue. Os discípulos automaticamente em seguida fizeram o quê? Chegaram com ele e falaram: Pai, nós largamos tudo por causa de ti e fomos te seguir. O jovem rico feriu 2 princípios fundamentais: amará a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Ele feriu os 2 principais mandamentos que Cristo falou que nós tínhamos que observar. E Cristo está mostrando ali que o homem, por melhor ou maior que ele seja, crentão como ele seja, ele não pode se salvar. E Cristo vai mostrar dentro dessa parábola aqui, irmão, outro ponto que a gente precisa frisar: se a justiça plena de Deus fosse executada agora, Spurgeon estava no inferno, Whitefield estava no inferno, eu estava no inferno, Efraim estava no inferno, Joel estava no inferno. Por quê? Porque diante de Deus, irmão, não tem homem que possa bater no peito e falar assim: eu sou o cara. Eu posso imaginar agora o Dr. Billy Graham, que já dorme no Senhor, o maior evangelista do século 20, ganhador de almas por onde passou. Países paravam para ouvir ele, estádios de futebol vinham abaixo. Dr. Billy Graham pode chegar diante de Deus agora e dizer assim: Senhor, o que eu mereço? O Senhor responderia para ele: morte. É por isso que os teólogos puritanos usam uma frase que eu acho linda. O quê? A graça nos humilha. A graça nos coloca, Efraim, no nosso lugar. Jesus está ensinando aqui que não adianta andar com ele 3 anos e meio, segurar as moedas, pegar as ofertas, ver milagres, ver sinais. Jesus, olha que coisa interessante, olha para mim aqui. Como começa a parábola? Olha para mim, eu vou ser terrivelmente calvinista hoje. A parábola começa assim, ó. E o senhor da vinha foi atrás dos trabalhadores, porque a salvação não começa no homem. Não são os homens que vão atrás do senhor da vinha dizer: tem uma vaga para mim trabalhar. É o Senhor. Se você não entende isso, você não entende o que é graça. Efraim, é o Senhor da vinha que vai atrás dos trabalhadores e diz: ei,
Vocês querem trabalhar para mim? Porque tem alguns engraçadinhos, alguns bonitinhos, alguns engomadinhos, alguns metidos a besta, só porque já falam um pouco de grego, já falam um pouco de hebraico, já leram algumas literaturas. Eles pensam que isso intitula eles diante de Deus como homens santos, justificados e merecedores de alguma coisa. E Deus está dizendo: tu só fala grego porque eu te chamei, tu só lê porque eu te excluí, porque eu te chamei, tu só é crente porque eu fui atrás de ti. Oh, aleluia. Sabe o que eu acho lindo aqui nesse texto? Ah, pastor, Deus é injusto porque ele mandou Judas ir para o inferno, mas salvou o pecador. Deus é injusto porque ele salvou um pecador e não salvou um religioso? Para você que acha que Deus foi injusto, você acha, olha aí, escute isso: misericórdia não recompensa por obras. Olha que coisa linda isso aqui. Jamais devemos imaginar a misericórdia de Deus como recompensa por boas obras. Se fosse por isso, Judas estava salvo e o ladrão estava condenado. Por quê? Porque o ladrão nunca saiu para dizer: Jesus te ama. Judas, olha, escute isso: Judas evangelizou. Judas participou dos maiores sermões do monte escatológico. Judas participou da multiplicação de pães e peixes. Judas participou de todo o ministério de Jesus. Se tinha alguém que merecia ser salvo por trabalhar no reino, era Judas. Mas o que aconteceu com Judas? Judas não era eleito. Parece pesado para você, mas para você que quer colocar um senso de justiça humana em Deus, amadurece teologicamente, porque o Deus das Escrituras não precisa perguntar para o barro: barro, eu quero te salvar, eu posso te salvar, barro? O Deus das Escrituras olha para o barro e diz: seja salvo, barro. O que é isso, pastor? Isso é graça. Essa casa é sua casa. Você não manda em nada, meu irmão. A graça de Deus, arminiano, ela é irresistível. Dá para nascer o homem. O próprio salmista Davi abriu a boca e disse: o coração do homem é como um riacho na mão de Deus, que ele muda o curso dele para onde ele... Eu endureci o coração de Faraó. Primeiro ponto, preste atenção para mim: não há ninguém digno. Ah, que Deus é esse que mata o inocente? Me mostre o inocente. Só existe um inocente que sangrou. Vou repetir para você da glória: só existe um inocente que sangrou no Calvário. E o sangue dele fez expiação pelos nossos pecados. O sangue dele justifica, regenera, santifica, adota, reconcilia. Aí eu fico imaginando, pega uma justiça humana. Ei, presta atenção. A justiça ela nasceu aonde? Ela nasceu em Deus. Então a justiça que nós conhecemos, ela vem da onde? De Deus. Então logo eu entendo que justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Logo eu entendo que o que Deus toma como preceito não é o que eu entendo como verdade. Logo eu entendo que o que é relativo para mim pode ser absoluto para Deus, ou absoluto para Deus ou relativo para mim. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus toma as suas decisões independente do que você acha que é certo ou errado. Meu Deus, eu estou supra hoje. Me guarda desse caminho, Senhor. Preste atenção em nome de Jesus e olhe para mim. Quando Deus olha para o preceito, eu fico imaginando: ah, porque Deus não mata, então rasga Sodoma e Gomorra da tua Bíblia. Ah, porque Deus não mata, rasga Josué da tua Bíblia, Jericó sendo destruída. Ah, porque Deus não mata, rasga a história da vida de Noé da tua Bíblia. Eu fico imaginando, olhe para mim. Eu acho a doutrina arminiana tão fraca.
Me perdoe os irmãos que estudam e amam, com todo respeito, mas a doutrina de vocês é fraca. Por quê? Porque eu fico imaginando Cristo encarnando aqui, o Logos se fazendo carne, vindo habitar entre os homens, morrer, derramar o sangue, passar tudo que ele passou, e você pegar tudo que ele fez e falar assim: não, diabo, pega a salvação de mim. Eu posso ficar imaginando o Pai, porque Pai, Filho e Espírito conversam no céu, olhando um para o outro, e Cristo falando assim: olha, Senhor, eu fui lá, mas ele não quis. Isso faz com que Cristo tenha vindo aqui em vão. Isso transforma o sangue de Jesus em Coca-Cola. Ei, querido, o sangue de Jesus tem poder. Porque ele morreu, tem segurança de salvação. Dá para nascer um capiroto, um demônio, para tirar alguém da marca do sangue do Cordeiro. Oh. Olha o que é graça. Capítulo de número 20. Olha isso. Ele pega 4. Olha como é o conceito. Vamos lá, para a gente terminar. Ele vai de uma, vou repetir isso aqui que é lindo. O senhor da vinha vai atrás dos trabalhadores, né? Aí ele pega o primeiro 6 horas. Como era o turno de trabalho para você entender? Olha para você entender o contexto da parábola. São 12 horas. Começa às 6 da manhã e vai até 6 da tarde. Não é isso? 12 horas. Como acontecia? Um denário era um dia de salário de um soldado romano. Para um trabalhador de uma vinha, eles pagavam 1/4 de um denário. Ou seja, um denário para eles era um pagamento muito grande. A parábola já dá uma dica: que o senhor da vinha é muito gracioso. Como assim? Não entendi, pastor. O senhor da vinha dá mais do que a gente merece. O senhor da vinha era para pagar 1/4 de denário. Aí ele chama o primeiro trabalhador e fecha com ele. Porque Deus, Cristo, a Trindade Santa não engana ninguém. Se alguém está indo para o inferno, ele está indo por conta própria, porque ele foi eleito para isso. Viu? Mas Cristo não engana. Ele fala assim: olha, vou fechar contigo um denário. 6 horas, primeiro trabalhador, 6 da manhã. Manhã cedo, capítulo 20, versículo 1. Olhe para mim. Você vai trabalhar 12 horas, o teu pagamento vai ser 1 denário. Só que quando dá 9 horas da manhã, ele vai passando e vai procurando. Porque Cristo sempre está procurando alguém. Cristo sempre está procurando alguém para ele salvar. Aí o trabalhador da vinha está procurando. Dá um glória aí. Achou alguém na tua casa aí? Dá um glória a Jesus. E ele vai, 9 horas ele encontra mais trabalhadores e fala assim: vamos fechar? Vamos. Lembre-se do que eu falei no começo. É 1/4 de denário. Só que o trabalhador é tão gracioso. A graça e a misericórdia do dono da vinha é tão grande que ele fala assim: vamos fechar um denário? Vamos. 9 horas. O que ia trabalhar mal? Escute só, para você entender o contexto. Isso aqui é lindo, irmão. Efraim, o que ia trabalhar 12 horas, ele já ia ganhar mais do que ele merecia. Então o que ia pegar 9 já estava no lucro. Ele falou porque começou às 9: tu vai receber também, entra lá. Aí ele vai passando, diz a Bíblia, de meio-dia a 3 da tarde ele ainda está procurando. Até o arrebatamento, a trombeta tocar, ele ainda vai continuar procurando trabalhador para a vinha. É por isso que a gente tem que pregar, amém? Olha isso. Aí meio-dia a 3 da tarde ele vai andando, vai trabalhar lá na minha vinha. Tem um pessoal que começou 6 da manhã. Por quê, irmão? Entenda isso. Quem são os de 6 da manhã? Dr. John MacArthur diz que os de 6 da manhã são os apóstolos. Por quê, pastor Narciso? Porque eles foram chamados primeiro. Aleluia. Quando é do meio-dia às 3, ele fala: vamos lá. Aí quando está quase para fechar, até que horas vai o turno? Até 6 da tarde. Quando dá 5 horas, falta 1 hora para terminar o turno, ele encontra quase. Quem é o de 5 horas? O lá. Você não entendeu. Se o primeiro, olha, a irmã Érica está dando glória lá na secretaria. Se o primeiro das 6 da manhã é o apóstolo, o último, aleluia, é o ladrão da cruz, irmão. Presta atenção. E ele fechou e dizendo para 5 horas, tu vai trabalhar 1 hora. Amém ou não amém? Isso. Que linda essa parábola. E eles começam, quando dá 6 horas ele fala assim: olha, chama o funcionário e diz assim: paga lá o pessoal. Só que começa a pagar dos últimos para os primeiros. Aí ele chama o último, que começou 5, que trabalhou 1 hora de tempo. Olha isso. Ele falou assim: tu vai receber, rapaz,
um denário. O cara quase cai para trás. Como é que eu trabalhei uma hora? Só que quem começou primeiro, logo pensou, meu Deus, se ele pagou R$1, um denário para quem trabalhou uma hora, se eu trabalhei 12, ele vai me pagar quantos denários? 12 denários. Aí, só que para a infelicidade deles, ele paga por de 5 um denário, por de 3 um denário, por das 9 um denário, quando chega no de 6 um denário. Aí eles falam assim, peraí, para esse que começou agora, o Senhor pagou um denário e a gente está pegando toda a carga do dia e todo o peso do trabalho, desde 6 da manhã o Senhor também deu um denário. Leia o capítulo 20, o versículo 15. Olha o que é um Deus soberano. Se tu não der glória, meu irmão, tu não entende nada de Bíblia, tu não entende o que é graça. Capítulo 20, versículo de número 15. O dono da vinha fala assim, ó: não tenho direito. Pastor, mas Deus é injusto. Não é, olha para mim, não é. Primeiro, porque Ele é soberano. E quando Ele chamou, Ele enganou o rapaz que começou às 6 horas, não. Por quê? Porque Ele falou assim, tu vai trabalhar das 6 às 12, eu vou te pagar um denário, sim ou não? Só que o que começou às 6 horas, ele achava injusto. Quem trabalhou uma hora recebeu o mesmo que ele trabalhou. O que é ele? É o crente religioso, que ele acha que ele tem que ser salvo e o irmão que senta do lado não tem que ser. E Deus abriu a boca e disse assim, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, a glória é minha, o poder é meu, eu salvo o que eu quero. Quem sou eu e quem é você para colocar alguém no inferno ou tirar alguém do inferno? Quem é você para condenar alguém? Quem é você para dizer que alguém vai para o inferno ou que vai ser salvo? É o Senhor da vinha que determina quem Ele quer salvar. Aleluia. Escute comigo, estou terminando. Como funciona a graça na esfera que Deus reina? No último versículo ele fala assim, ó: muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os... Jesus poderia estar falando assim, ó: Charles Spurgeon, William Carey, John Wesley, John Bunyan, Whitefield, todos esses que eu citei. Ele estava dizendo assim, a mesma graça que alcançou esses que foram gigantes da fé, que começaram a trabalhar 6 horas, foi a mesma graça que alcançou o ladrão. Por quê, irmão? Porque a salvação não é troca. Para com isso, o inteligente de Jeová, de pensar que o que te salva é a tua força. O que te salva é o sangue de Cristo derramado no madeiro. O camarada está pagando o preço. Não, bora pagar o preço, porque pastor tem que pagar o preço. Oh, Jesus amado. Lá vai a frase: tu não paga preço para te ser salvo. Tu é salvo, por isso que tu faz a obra. A graça de Deus nos alcançou, irmão. O que nós merecíamos? 1/4 de denário. O que Ele nos deu? 1 denário. Agora preste atenção. Se você começou a trabalhar no horário das 6, das 9, das 12, eu não sei em que período Deus te chamou e o que tu está fazendo para o reino, mas o teu salário Ele sabe qual é. Amém? E acredite, você já está pago e com juros. Você vai viver a vida toda tentando fazer algo, ainda vai ficar devendo para Ele, porque a graça que Ele derramou sobre nós nos faz merecedores de ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Receba essa palavra no seu coração. Que o Deus soberano de Israel, aquele que elege antes da fundação do mundo, possa fazer salvação acontecer na tua casa. Porque nós vamos cercar a mesa dele aqui agora, porque a graça dele nos alcançou. A graça nos humilha. A graça nos humilha. Fique com essa frase na sua mente e que Deus te abençoe. Amém. Bata uma palma para o Rei Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ceiar, irmão. Amém. O diácono Rubens vai lavar a mão dele ali para servir os nossos irmãos. Vamos cantar aqui. Rafael vai louvar aqui o hino 39 da harpa cristã. Rafael vai estar louvando o 39. Você pode preparar aí a sua ceia aí na sua casa.
Você que está aí com a sua ceia, nós vamos ler um texto aqui. Mateus capítulo 26. Versículo de número 26. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Aqui está o pão, vamos orar. Você pode pegar o seu pão aí na sua casa e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, esse pão. Ele simboliza o teu corpo, que foi moído no Calvário para que essa graça nos alcançasse. Fazemos isso em memória de Ti. Fazendo isso, anunciamos a vinda do Cordeiro, a volta do Cordeiro, a parúzia. Muito obrigado, Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Pode servir, Rubens, a eleita do Cordeiro. Rafael canta. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, e bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue levados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus. Pegue o seu pão, vamos cear em nome do Senhor. Ó Deus de Israel, obrigado, Senhor. Nós estamos vivos, Senhor. A tua graça nos alcançou. A tua graça alcançou Noé, alcançou os profetas, os patriarcas, os reis. Passou gerações e chegou até nós. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu sacrifício no Calvário. Nós estamos esperando a tua volta. Nós não temos estrutura para suportar o dia mal, mas se nós estivermos no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aqui estão teus filhos participando desse momento de Santa Ceia. Alguns estão na sua casa agora, Senhor, também em espírito conosco, participando desse momento. Que nós possamos estar brevemente juntos dentro dessa casa, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Muito obrigado pelo teu sacrifício no Calvário. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Pode pegar o vinho. Mateus 26, 27. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus, aqui está na mão do teu filho, diácono da tua casa, o vinho. Ele simboliza
o sangue mais poderoso, Senhor, que existe, o sangue puro e carmesim, o sangue de Jesus. Nós vamos tomar, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, os teus filhos que vão participar dessa comunhão. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Está consagrado, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode servir a leita do Cordeiro. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus, vem cear. E vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. E poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus os convida. Você havia a igreja cantando para ele? Vem. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer. E breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Oh glória! Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz pra orar. E vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Senhor Deus, acabamos de tomar, Senhor amado, o cálice da nova aliança. Teu sangue, Senhor, foi derramado. O Espírito Santo tem uma obra. Ele atua na igreja através da palavra, do banho, do pão e do cálice. Ninguém, Senhor, está para nascer algo que possa substituir essa ação do Espírito. E nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui te agradecendo pelo teu sangue derramado por nós. A tua palavra diz que foi derramado por muitos. Oh Deus, nos dá força para suportar o dia mau. Obrigado por tudo, Senhor. Nós estamos felizes em participar e cercar a tua mesa. Isso mostra que nós estamos vivos espiritualmente, que nós não morremos, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que chegaram até aqui, aqueles que estarão conosco na terça-feira. Usa para a glória do teu nome todos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado pelo teu sacrifício vicário, expiatório, penal. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos. E que todos possam dizer amém. Bata uma palma aí, irmão, para o Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vou ver lá como é que vai ficar a questão do atendimento. Eu falo lá no grupo. Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Você que nos acompanhou todo esse momento, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Lembrando que terça-feira nós temos culto aqui para cerca de 50 a 60 pessoas, tá? Você que quer vir assistir o culto presencial, compareça conosco, traga sua máscara. Nós vamos estar aqui com as medidas de segurança que são necessárias. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que participou da Santa Ceia, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo, continua nos abençoando, falando conosco, nos dando vitória, nos ajudando a prosseguir. Louvamos o teu nome porque foi o Senhor, o dono da vinha, que foi nos procurar para te servir. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pelo cálice, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pela vida do nosso músico, pela vida, Senhor, de cada irmão que chegou até aqui, dos nossos obreiros, nossos congregados. Glorifica o teu nome, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa cada membro, cada família, os que estão, Senhor, sem condições de chegar até tua casa. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado. Tu continua sendo fiel para todo sempre, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo seja com toda a nação de Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor diga amém. 9 horas em ponto, está encerrado. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.